dia. Bom dia. Hoje é verdade, né? Hoje é quinta. Ai, gente, tô muito doida, viu? Deixa eu parar as coisas aqui. E aí, todo mundo sabe onde estamos, onde vamos começar? Bom dia, Sol. Cláudia tá aqui ligando a câmera, Sol também, que sabe que eu gosto de ficar sozinha. Bom dia, meninas. Deixa eu ver. Aqui a página é 151. A gente vai começar hoje o caso Catarina. Veja se vocês se acham aí. É bem curtinho esse. Deixa eu ver aqui se alguém perguntou alguma coisa. Não. Então, beleza. Se acharam aí? Podemos começar? Esse caso alguém já leu? Não só. Então é novidade por aí, né? Cláudia também. Então, o próximo é que a gente vai ficar um tempo aí lendo, né? Porque aí é o da Elizabeth Von Epp. Mas, enfim, deixa eu arrumar e a gente começa. Então, olha, a Lu apareceu também. Ai, gosto assim, ó, todo mundo aparecer. Fico feliz, ligando as câmeras. Eu vou começar a leitura, tá bom? Nas férias de verão do ano de 189, então deve ser 1889, fiz uma excursão ao Hohentauern, uma das mais altas cordilheiras dos Alpes Orientais, para que, por algum tempo, pudesse esquecer a medicina e, mais particularmente, as neuroses. Quase havia conseguido isso quando, um belo dia, desviei-me da estrada principal para subir uma montanha que ficava um pouco afastada e que era renomada por suas vistas e sua cabana de hospedagem bem administrada. Alcancei o cimó após uma subida estafante e, sentindo-me revigorado e descansado, sentei-me, mergulhando em profunda contemplação do encanto do panorama distante. Estava tão perdido em meus pensamentos que, a princípio, não relacionei comigo estas palavras quando alcançaram meus ouvidos. O senhor é médico? Coitado, queria só descansar, né? Ter um dia de paz, coitado. Mas a pergunta foi endereçada a mim, e pela moça de expressão meio amuada, de talvez 18 anos de idade, que me servira a refeição e a qual a proprietária se dirigira pelo nome de Catarina. A julgar por seus trajes e seu porte, não podia ser uma empregada, mas era, sem dúvida, filha ou parenta da hospedeira. Voltando a mim, respondi: sim, sou médico, mas como você soube disso? O senhor escreveu seu nome no livro de visitantes, e pensei que, se o senhor pudesse dispor de alguns momentos, a verdade, senhor, é que meus nervos estão ruins. Fui ver um médico em L, por causa deles, e ele me receitou alguma coisa, mas ainda não estou boa. Assim, lá estava eu, novamente, às voltas com as neuroses, pois nada mais poderia haver de errado com aquela moça de constituição forte e sólida e de aparência tristonha. Fiquei interessado em constatar que as neuroses podiam florescer assim, a uma altitude superior a 2.000 metros. Portanto, fiz-lhe outras perguntas. Relato a conversa que se seguiu entre nós, tal como ficou gravada em minha memória, e não alterei o dialeto da paciente. Nota de rodapé. Não foi feita nenhuma tentativa na tradução inglesa para imitar esse dialeto. Bem, e de que você sofre? Sinto muita falta de ar. Nem sempre, mas às vezes ela me apanha de tal forma que acho que vou ficar sufocada. Isso não pareceu, à primeira vista, um sintoma nervoso, mas logo me ocorreu que provavelmente era apenas uma descrição
representando uma crise de angústia. Ela estava destacando a falta de ar do complexo de sensações que decorrem da angústia e atribuindo a uma importância indevida a esse fator isolado. Sente-se aqui. Como são as coisas quando você fica sem ar? Acontece de repente. Antes de tudo, parece que há alguma coisa pressionando meus olhos. Minha cabeça fica muito pesada. Há um zumbido horrível e fico tão tonta que quase chego a cair. Então, alguma coisa me esmaga o peito a tal ponto que quase não consigo respirar. E não nota nada na garganta? Minha garganta fica apertada, como se eu fosse sufocar. Acontece mais alguma coisa na cabeça? Sim, umas marteladas, o bastante para fazê-la explodir. E não se sente nem um pouco assustada quando isso acontece? Sempre acho que vou morrer. Em geral, sou corajosa e ando sozinha por toda parte, desde o porão até a montanha inteira. Na página 152, Cláudio. Mas no dia em que isso acontece, não ouso ir a parte alguma. Fico o tempo todo achando que há alguém atrás de mim que vai me agarrar de repente. Portanto, era de fato uma crise de angústia, introduzida pelos sinais de uma aura histérica. Nota de rodapé. As sensações premonitórias que precedem um ataque epilético ou histérico. Ou, mais corretamente, era um ataque histérico cujo conteúdo era angústia. Mas não seria provável que houvesse também outro conteúdo? Quando você tem essas crises, pensa em alguma coisa? E sempre a mesma coisa? Ou vê alguma coisa diante de você? Sim, sempre vejo um rosto medonho que me olha de uma maneira terrível, de modo que fico assustada. Talvez isso pudesse oferecer um meio rápido de chegarmos ao cerne da questão. Você reconhece o rosto? Quero dizer, é um rosto que realmente já viu alguma vez? Não. Sabe de onde vêm suas crises? Não. Quando as teve pela primeira vez? Há 2 anos, quando ainda morava na outra montanha com a minha tia. Ela dirigia uma cabana de hospedagem e nós nos mudamos para cá há 18 meses. Mas elas continuam a acontecer? Deveria eu fazer uma tentativa de análise? Não podia aventurar-me a transplantar a hipnose para essas altitudes, mas talvez tivesse sucesso com uma simples conversa. Que hoje a gente sabe que não é tão simples assim. Teria que me arriscar um bom palpite. Eu havia constatado com bastante frequência que, nas moças, a angústia era consequência do horror de que as mentes virginais são tomadas ao se defrontarem pela primeira vez com o mundo da sexualidade. Nota de rodapé. Citarei aqui o caso em que pela primeira vez reconheci essa conexão causal. Estava tratando de uma jovem mulher casada que sofria de complicada neurose e que, mais uma vez, se recusava a admitir que sua doença provinha da sua vida de casada. Ela objetava que, quando ainda menina, tivera crises de angústia que terminavam em desmaios. Eu permanecia firme. Quando chegamos a nos conhecer melhor, ela subitamente me disse um dia: agora vou lhe contar como foi que passei a ter crises de angústia quando menina. Naquela época, eu dormia num quarto contíguo ao dos meus pais. A porta ficava aberta e uma luz costumava ficar acesa a noite toda na mesa. Assim, mais de uma vez, vi meu pai ir para a cama com minha mãe e ouvi os sonhos que me excitavam muito. Foi aí que surgiram minhas crises. 2 casos de uma espécie são mencionados por Freud numa carta Fliss de 30 de maio de 1893, na carta 12. Também na seção 2 do primeiro artigo sobre a neurose de angústia, de 1895. Se você não sabe, vou lhe dizer como eu penso que você passou a ter seus ataques.
Nessa ocasião, há 2 anos, você deve ter visto ou ouvido algo que muito a constrangeu e que teria preferido muitíssimo não ver. Céus, é isso mesmo, respondeu. Foi quando surpreendi meu tio com a moça, a Francisca, minha prima. Que história é essa sobre uma moça? Não vai me contar? Suponho que se pode contar tudo a um médico. Bem, naquela época, o senhor sabe, meu tio, o marido da minha tia que o senhor viu aqui, tinha a estalagem na Cogel, nome de outra montanha. Agora eles estão divorciados e a culpa é minha, pois foi através de mim que se veio a saber que ele estava andando com Francisca. Aqui, quando ela fala que a culpa é dela, e até mesmo essa questão de ter visto o tio, né, com alguém, de ter ouvido os gritos, eu não sei se vocês já ouviram casos semelhantes, assim, no consultório, mas eu já atendi algumas pessoas que, até um certo momento, se culpavam pela separação dos pais, uma vez que os filhos descobriram primeiro sobre a traição de um dos pais, e tem alguns casos de que eles contaram e outros de que eles não contaram, mas tanto contando quanto não contando, se sentem extremamente angustiados de saber sobre isso. Vocês já atenderam algum caso assim? Não? Quando a gente trabalha com famílias, coisas assim, na verdade é bem comum. Eu já atendi mais de um caso de paciente que soube da traição dessa forma. E é bem difícil, assim, né, para a pessoa, porque para a pessoa, no caso, o filho, porque ele pensa que se ele conta, ele trai um, se ele não conta, ele trai o outro. Tem um livro que eu amo, da Aline Bay, que fala sobre isso. Deixa eu ver aqui. Está por aqui para eu mostrar para vocês. Ué, cadê aqui? É esse daqui, A Pequena Coreografia do Adeus. Vocês conhecem? Nossa, esse livro é o livro preferido da vida, assim. Eu amo a escrita da Aline, ela escreve de um jeito muito bonito, muito poético. Ela estuda psicanálise, mas o livro não fala de psicanálise e fala de psicanálise o tempo inteiro, sabe? Sem querer dizer. É muito legal. E tem um outro também, que é esse daqui, que também é um livro muito bom, e ele ganhou alguns prêmios. Ele se chama Se Deus Me Chamar, Não Vou. Deixa eu ver, o nome da escritora é Mariana Salomão Carrara. Ela também estuda psicanálise, pelo que eu já dei uma olhada. Eu sei que esse livro já ganhou tipo, melhor livro e tal, tem alguns prêmios assim. É a história de uma menina de 12 anos que tanto do esse Se Deus Me Chamar Não Vou, como uma pequena coreografia do Adeus, trata-se de uma menina, e ainda bastante jovem, que vê, então, uma traição, tentando não dar muito spoiler, que vê a traição de um dos pais, e mais do que ver, é uma questão de participar daquilo sem poder escolher se quer ou não participar. Esse Se Deus Me Chamar Não Vou, meu, é muito, muito bom. E aí a menina começa a descrever algumas crises que ela tem. E aí você consegue captar, assim, de caramba, na clínica a gente ouve exatamente isso. De alguma maneira, as crises que a pessoa tem, quando ela é descrita ali no livro, você pensa, nossa, é exatamente assim que eu escuto as pessoas falarem. É muito legal. E da Lily Bay, tem toda uma dor, assim, sabe, que você consegue, é tão forte, uma escrita tão forte, assim, profunda, que você consegue sentir uma certa angústia, assim, o tempo inteiro enquanto você está lendo o livro, enfim. Leiam, porque vale a pena mesmo. Esse Se Deus Me Chamar Não Vou, eu li em 4 ou 5 horas. Tipo, sabe quando você devora o livro? É muito bom. Deixa eu voltar aqui, ver onde a gente está. E como você descobriu isso? Foi assim. Um dia, há 2 anos, uns cavalheiros tinham subido a montanha e pediram alguma coisa para comer. Minha tia não estava em casa e Francisca, que era quem sempre cozinhava, não foi encontrada em parte alguma.
E meu tio também não foi encontrado. Procuramos por toda parte e finalmente Alois, o garotinho que era meu primo, disse: Ora, Francisca deve estar no quarto de papai. E ambos rimos, mas não estávamos pensando em nada de mal. Fomos então até o quarto do meu tio, mas o encontramos trancado. Isso me pareceu estranho. Então, Alois disse: há uma janela no corredor de onde se pode olhar para dentro do quarto. Dirigimos-nos para o corredor, mas Alois recusou-se ir até a janela e disse que estava com medo. Então eu falei: seu menino bobo, eu vou, não tenho o menor medo. E não tinha nada de mal na mente. Olhei para dentro. O quarto estava um pouco escuro, mas vi meu tio e Francisca. Eles estavam de... Ele estava deitado em cima dela. E então? Afastei-me da janela imediatamente, apoiei-me na parede e fiquei sem ar. Justamente o que me acontece desde então. Tudo ficou opaco. Minhas pálpebras se fecharam à força e havia marteladas em um zumbido em minha cabeça. Você contou isso à sua tia no mesmo dia? Oh, não, não disse nada. Então por que ficou tão assustada quando os viu juntos? Você entendeu? Sabia o que estava acontecendo? Não, não compreendi nada naquela ocasião. Tinha apenas 16 anos. Não sei por que me assustei. Senhorita Catarina, se pudesse lembrar-se agora do que lhe aconteceu naquela ocasião em que teve sua primeira crise, no que pensou sobre o fato, isso ajudaria. Sim, se pudesse, mas fiquei tão assustada que me esqueci de tudo. Traduzindo na terminologia da nossa comunicação preliminar, da página 52, isso significa: o próprio afeto criou um estado hipnoide cujos produtos foram, então, isolados da ligação associativa com a consciência do ego. Traduzindo, a gente esquece do que a gente não quer lembrar. Bem isso, né? Diga-me, senhorita, será que a cabeça que você sempre vê quando fica sem ar é a da Francisca, tal como viu naquele momento? Não, não, ela não era tão horrível. Além disso, é uma cabeça de homem. Ou talvez é de seu tio. Não vi o rosto dele assim com tanta clareza, estava escuro demais no quarto. E por que estaria fazendo uma cara tão medonha exatamente naquela hora? Você tem toda a razão. O caminho, de repente, pareceu bloqueado. Talvez algo pudesse surgir no restante da história. E o que aconteceu depois? Bem, os dois devem ter ouvido algum ruído, porque saíram logo em seguida. Senti-me muito mal o tempo todo. Ficava sempre pensando naquilo. Então, 2 dias depois, era domingo, havia muito o que fazer e trabalhei o dia inteiro. E na manhã de segunda-feira, tornei-me a me sentir tonta e caí doente. Fiquei acamada por 3 dias seguidos. Nós, Breuer e eu, muitas vezes havíamos comparado a sintomatologia da histeria com uma escrita pictográfica, que se torna inteligível após a descoberta de algumas inscrições bilíngues. Nesse alfabeto, estar doente significa repulsa. Ó, sobre isso, eu acho que eu já indiquei no outro caso, mas eu gosto muito do texto que eu falei, que está nesse livro, sobre o sentido antitético da palavra. É bem legal quando a gente pode pensar nas diversas palavras e nas traduções, e vocês sabem, eu já falei isso, eu sempre fico pesquisando o que significa aquela palavra, quais são as variações dela, para entender melhor a psicanálise. É uma prática que depois que você começa a fazer, você vê tanto sentido nisso, que você não para nunca mais. Então, leiam esse texto. Se você ficou doente 3 dias depois, creio que isso significa que quando olhou para dentro do quarto, sentiu repulsa. Sim, tenho certeza que senti repulsa, disse ela pensativa. Mas repulsa de quê? Não terá visto alguém nu, talvez? Como estavam eles? Estava muito escuro para ver qualquer coisa. Além disso, ambos estavam vestidos. Oh, se pelo menos soubesse do que foi que senti nojo, eu também não tinha nenhuma ideia, mas disse-lhe que continuasse e que me contasse qualquer coisa que lhe ocorresse.
na confiante expectativa de que ela viesse a pensar exatamente no que eu precisava para explicar o caso. Aqui, associação livre, né? Rolando, assim, a expectativa é de associação livre. Bem, ela passou a descrever como, afinal, havia contado sua descoberta à tia, que a achou mudada e suspeitou que estivesse escondendo algum segredo. Seguiram-se algumas cenas muito desagradáveis entre o tio e a tia, no decorrer das quais as crianças vieram a ouvir muitas coisas que lhe abriram os olhos de várias maneiras, e que teria sido melhor que não tivessem ouvido. Finalmente, a tia resolveu mudar-se com os filhos e a sobrinha e ficar com a atual estalagem, deixando o tio sozinho com Francisca, que, entre mentes, ficara grávida. Depois disso, contudo, para minha surpresa, Catarina abandonou o fio da meada e começou a me contar dois grupos de histórias mais antigas, que retrocediam a 2 ou 3 anos antes do momento traumático. O primeiro grupo relacionava-se com ocasiões em que o mesmo tio fizera investidas sexuais contra ela própria, quando estava com apenas 14 anos. Ela descreveu como, certa feita, fora com ele numa viagem até o vale, no inverno, e ali passara a noite na estalagem. Ele ficou no bar bebendo e jogando cartas, mas ela sentiu sono e foi cedo para a cama, no quarto que iam partilhar, no andar de cima. Não estava ainda inteiramente adormecida quando ele subiu. Depois tornou a adormecer e acordou de repente, sentindo o corpo dele na cama. Deu um salto e admoestou-o. O que é que o senhor está pretendendo, tio? Por que não fica na sua própria cama? Ele tentou apaziguá-la. Ora, sua bobinha, fique quieta. Você não sabe como é bom. Não gosto de suas coisas boas. O senhor nem ao menos deixa a gente dormir em paz. Ela ficou de pé na porta, pronta a se refugiar no corredor, do lado de fora, até que finalmente ele desistiu e foi dormir. Então ela voltou para sua própria cama e dormiu até de manhã. Pela maneira como relatou ter se defendido, parece que ela não reconhece nitidamente a investida como sendo de ordem sexual. Quando lhe perguntei se sabia o que ele estava tentando fazer com ela, respondeu: não naquela ocasião. Disse então que isso lhe ficara claro muito depois. Resistira porque era desagradável ser perturbada durante o sono e porque não era bom. Aqui é outra coisa também, que quando a gente passa a estudar essa questão da sexualidade, quando a gente ouve pessoas que na infância passaram por qualquer tipo de abuso, assim, você vê que tem essa sensação, né? Não era bom, eu não sei porquê, eu achava aquilo errado, mas sabia que aquilo era errado e não sabia o porquê. Você vê que tem essa questão, e às vezes quando as pessoas dizem que crianças esquecem, e aí eu não estou falando só de coisas nessa ordem, mas a criança pode esquecer um fato, uma cena, mas não o sentimento que foi gerado a partir daquilo, né? O que marca, o que fica, é a sensação que aquilo gerou, né? Às vezes não lembra exatamente de como aconteceu, mas a marca que faz é o que se sentiu, o afeto que foi despertado diante daquela situação. Né? E esse é um sentimento que a gente ouve bastante. Eu sabia que aquilo era errado, eu não sabia por quê, mas sabia que é. Pode falar, Cláudio. Isso que você falou faz total sentido. Eu tenho uma conhecida que ela foi violentada, né, quando adolescente, e foi realmente durante a noite. Ela, para você ter ideia, ela toma remédio para dormir, ela não consegue dormir. Sim. Ela não consegue, ela só dorme à base de remédio porque ela tem medo. Medo de dormir, né? Medo de ficar desaparecendo. Exatamente. Então, como deixa marcas e traumas, né, sérias mesmo, é isso. E deixa mesmo. Não tem como sair dessa situação sem ter nenhum tipo de marca, né? Nos casos do Freud,
dá para a gente perceber, óbvio, assim, ele atendeu, né, ele relata muito mais os casos de mulheres, mas vocês veem que todos os casos que ele relata têm alguma questão de abuso, e era muito comum, né, naquela época, infelizmente ainda é. Esses dias eu estava vendo, eu acho que foi Maia Engelman, alguma coisa assim, alguém conhece, que ela fala sobre infância no Instagram? Putz, eu não vou lembrar agora o sobrenome dela, mas é Maia alguma coisa, Maia com Y. Ela tem um perfil bem grande, assim, que ela fala. E aí ela fez um Reels gravando que hoje em dia a estatística é, para cada 5 meninas, uma vai ser abusada antes dos 18 anos. E eu fico pensando assim, né, era muito claro sobre a estatística. Uma vai ser abusada antes dos 18 anos. Parece que todas vão em alguma medida, em uma certa idade, né? Que ninguém sai ileso a isso. E assim, para gente que não sei como que é a clínica de vocês, mas para alguém que tem uma clínica que o público ali maior é mulher, é muito difícil você atender uma mulher que nunca fale sobre nenhum tipo de violência nesse sentido que ela tenha sofrido. E se a gente pensar na gente mesmo, pensar num grupo de mulheres, aqui acho que hoje só tem, não, o Lucinei está aqui, mas tirando o Lucinei, se a gente for pensar aqui, será que tem alguma mulher que nunca passou por nenhuma situação assim? É muito difícil, porque a maioria passa. A Thali mandou aqui pra gente, ó, o perfil. Maia Enginman, eu não sei como é que fala o sobrenome dela, mas enfim, tá aqui. E aí tem lá um vídeo dela falando sobre essa estatística. E eu recomendo bastante assim o perfil dela. Tem coisas bem importantes para quem gosta de pensar na infância, ou mesmo para quem gosta de estudar a questão da criança no adulto, ela traz conteúdos bem relevantes sobre isso. Bem legal. Deixa eu ver aqui. Fui obrigada a relatar isso minuciosamente, por causa de sua grande importância para a compreensão de tudo o que se seguiu. Ela passou a relatar-me ainda outras experiências um pouco posteriores, como mais uma vez teve de defender-se dele numa estalagem, quando ele estava inteiramente bêbado, e histórias semelhantes. Em resposta a uma pergunta para saber se, nessas ocasiões, sentia algo semelhante à sua posterior falta de ar, ela respondeu com firmeza que em todas as ocasiões sentira pressão nos olhos e no peito, mas nada semelhante à força que havia caracterizado a cena da descoberta. Logo após ter terminado esse conjunto de lembranças, ela começou a me contar um segundo conjunto, que se relacionava com as ocasiões em que notara algo entre o tio e Francisca. Uma vez, toda a família passara a noite com a roupa que trazia no corpo, num palheiro, e ela fora subitamente despertada por um ruído. Pensou ter reparado que o tio, que estivera deitado entre ela e Francisca, se afastara, e que Francisca estava acabando de se deitar. De outra feita, passavam a noite numa estalagem na aldeia de N. Ela e o tio estavam num quarto e Francisca num outro contíguo. Ela acordou de repente, durante a noite, e viu uma figura alta e branca na porta, prestes a girar a maçaneta. Deus do céu, é o senhor, tio. O que está fazendo na porta? Fique quieta. Estava só procurando uma coisa. Mas a saída é pela outra porta. Foi um engano meu. E assim por diante. Perguntei-lhe se ficara desconfiada nessa ocasião. Não, não dei nenhuma importância àquilo. Apenas notei e não pensei mais no assunto. Quando lhe perguntei se tinha ficado assustada também nessas ocasiões, respondeu que achava que sim, mas não estava tão certa disso. Ao fim desses 2 conjuntos de lembranças, ela parou. Parecia alguém que tivesse passado por uma transformação. O rosto amuado e infeliz ficara animada, os olhos brilhavam, sentia-se leve e exultante. Entre mentes, a compreensão do seu caso tornara-se clara para mim. A última parte do que me contara, numa forma aparentemente sem sentido, proporcionou uma admirável explicação de seu comportamento na cena descoberta.
Naquela ocasião, ela carregava consigo 2 conjuntos de experiência de que se recordava, mas que não compreendia, e das quais não havia extraído nenhuma inferência. Vou só marcar aqui. Quando vislumbrou o casal no ato sexual, estabeleceu de imediato uma ligação entre a nova impressão e aqueles 2 conjuntos de lembrança, começou a compreendê-los, e, ao mesmo tempo, a rechaçá-los. Seguiu-se, então, um curto período de elaboração e incubação, após o qual os sintomas de conversão se instalaram, com os vômitos funcionando como um substituto para a repulsa moral e física. Isso solucionou o enigma. Eu tenho uma paciente que, eu já falei dela aqui no Quintas, um recorte, assim, mas que tem algumas questões com alimentação, né, porque a mãe forçava ela a comer, e ela vomitava, e a mãe forçava. E aí ela vem fazendo análise há alguns meses, e todas as vezes que ela relata um conflito, alguma coisa que aconteceu, seja com a figura materna ou com qualquer outra pessoa, ela sempre diz, nossa, passei 3 dias de cama, vomitei muito. E aí sempre tem essa coisa do vomitei. Sempre é algo bem, sim, é uma briga, uma sequência de dias passando mal, vomitando. Isso solucionou o enigma. Ela não sentia repulsa pela visão das 2 pessoas, mas pela lembrança que aquela visão despertara. Porque é sempre sobre a questão do afeto despertado. E levando tudo em conta, esta só poderia ser a lembrança da investida contra ela na noite em que sentira o corpo do tio. Assim, quando ela terminou sua confissão, eu lhe disse, sei agora o que foi que você pensou ao olhar para dentro do quarto. Agora ele está fazendo com ela o que queria fazer comigo naquela noite e nas outras vezes. Foi disso que você sentiu repulsa, porque lembrou-se da sensação de quando despertou durante a noite e sentiu o corpo dele. É bem possível, respondeu, que tenha sido isso o que me causou repulsa e que tenha sido nisso que pensei. Diga-me só mais uma coisa. Você agora é uma moça crescida e sabe todas as espécies de coisas. Sim, agora eu sou. Diga-me apenas uma coisa. Qual foi a parte do corpo dele que você sentiu naquela noite? Mas ela não me deu mais nenhuma resposta definida. Sorriu de maneira constrangida, como se tivesse sido apanhada, como alguém que é obrigado a admitir que se atingiu uma posição fundamental na qual não resta mais muita coisa a dizer. Pude imaginar qual fora a sensação tátil que ela depois aprendera a interpretar. Sua expressão facial parecia dizer que ela achava que eu tinha razão em minha conjectura, mas não pude ir mais além, e, de qualquer modo, fiquei-lhe grato por me haver tornado muito mais fácil conversar com ela do que com as senhoras púdicas da minha clínica na cidade, que consideram vergonhoso tudo que é natural. Assim, o caso ficou esclarecido. Mas esperemos um momento. O que dizer da alucinação periódica da cabeça que surgia durante as crises e lhe infundia terror? De onde provinha? Perguntei-lhe então sobre isso, e como se seu conhecimento também tivesse sido ampliado por nossa conversa, ela respondeu prontamente. Sim, agora eu sei. A cabeça do meu tio, agora reconheço, mas não daquela época. Mais tarde, quando todas as brigas tinham irrompido, meu tio deu vazão a uma cólera absurda contra mim. Vivia dizendo que era tudo culpa minha. Se eu não tivesse dado com a língua nos dentes, aquilo nunca teria redundado em divórcio. Ou seja, né? O bonito trai e a menina que é culpada. Mas o pior é que a gente vê esse discurso até hoje. Porque aqui tá ruim, mas a gente ouve isso até hoje. Pais que culpam os filhos por coisas que são responsabilidade só deles. Ele vivia ameaçando fazer alguma coisa contra mim. E quando me avistava à distância,
seu rosto se transfigurava de ódio e ele partia para cima de mim com a mão levantada. Eu sempre fugia dele e sempre ficava apavorada com a ideia de que um dia ele me pegasse desprevenida. O rosto que sempre vejo agora é o dele, quando fica furioso. Esses dados me fizeram recordar que seu primeiro sintoma histérico, o vômito, havia passado. A crise de angústia permanecera e adquirira um novo conteúdo. Por conseguinte, estávamos lidando com uma histeria que fora abreagida num grau considerável. E, de fato, ela havia informado a tia de sua descoberta pouco depois do acontecimento. Você contou à sua tia as outras histórias sobre as investidas que ele fez contra você? Contei. Não imediatamente, mas depois, quando já se falava em divórcio. Minha tia disse: vamos guardar isso de reserva. Se ele criar caso no tribunal, contaremos isso também. Posso compreender muito bem que tenha sido precisamente este último período, quando ocorreram as cenas cada vez mais agitadas na casa e quando o estado da própria paciente deixou de interessar a tia, que estava inteiramente absorta na disputa, que tenha sido esse período de acúmulo e retenção que lhe tenha deixado o legado do símbolo minêmico do rosto alucinado. Espero que essa moça, cuja sensibilidade sexual for afetada numa idade tão precoce, tenha tirado algum benefício da nossa conversa. Desde então, não voltei a vê-la. Vou ler a discussão, que acho que vai dar tempo, tá bom? Se alguém afirmasse que o presente relato não é tanto um caso analisado de histeria, e sim um caso solucionado por conjecturas, eu nada teria a dizer contra ele. É certo que a paciente concordou que aquilo que introduzi em sua história provavelmente era verdade, mas ela não estava em condições de reconhecê-lo como algo que houvesse experimentado. Creio que teria sido necessária a hipnose para conseguir isso. Admitindo que minhas conjecturas tenham sido certas, tentarei agora inserir o caso no quadro esquemático de uma histeria adquirida, nos moldes sugeridos pelo caso 3. Parece plausível, portanto, comparar os dois conjuntos de experiências eróticas com momentos traumáticos, e a cena da descoberta do casal com um momento auxiliar. A semelhança está no fato de que, nas experiências anteriores, criou-se um elemento da consciência que foi excluído da atividade do pensamento do ego e permaneceu, por assim dizer, armazenado. Ao passo que, na última cena, uma nova impressão ocasionou forçosamente uma ligação associativa entre esse grupo separado e o ego. Por outro lado, existem diferenças que não podem ser desprezadas. A causa do isolamento não foi, como no caso 3, um ato de vontade do ego, mas ignorância por parte deste, que ainda não era capaz de lidar com experiências sexuais. Nesse sentido, o caso de Catarina é típico. Em toda análise de casos de histerias baseados em traumas sexuais, verificamos que as impressões do período pré-sexual, que não produziram nenhum efeito na criança, atingem um poder traumático numa data posterior, como lembranças quando a moça ou a mulher casada adquire compreensão da vida sexual. Hoje em dia, não chega nessa fase, porque as pessoas têm contato com isso muito antes, mas também, acho que vem de acordo com o que a gente estava falando, torna-se traumático a partir do momento que tem consciência do que de fato aconteceu. Aqui na nota de rodapé, Freud examinou isso com uma minuciosidade considerável nas últimas sessões da parte 2 de seu projeto de 1895, e expressou a mesma opinião na seção 1 do seu segundo artigo sobre as neuropsicoses de defesa. Não foi senão alguns anos depois que ele veio a reconhecer o papel desempenhado na produção das neuroses pelos impulsos sexuais já presentes na tenra infância. Esse texto que ele está se referindo também tem nesse livro, aqui. Vocês acham sobre os tipos neuróticos de adoecimento de 1912.
pode-se dizer que a divisão dos conjuntos psíquicos é um processo normal no desenvolvimento do adolescente, sendo fácil ver que sua recepção posterior pelo ego proporciona oportunidades frequentes para perturbações psíquicas. Além disso, gostaria, nesse ponto, de externar a dúvida de se uma divisão da consciência devido à ignorância é realmente diferente de uma que se deva à rejeição consciente. E se mesmo os adolescentes não possuem conhecimento sexual com muito mais frequência do que se supõe, ou do que eles mesmos acreditam. Outra distinção no mecanismo psíquico deste caso reside no fato de que a cena descoberta, que classificamos de auxiliar, merece igualmente ser denominada de traumática. Ela atuou por seu próprio conteúdo e não simplesmente como alguma coisa que revivesse experiências traumáticas anteriores. Combinou as características de um momento auxiliar e de um momento traumático. Não parece haver nenhum motivo, contudo, para que essa coincidência nos leve a abandonar uma separação conceitual que, em outros casos, corresponde também a uma separação no tempo. Outra peculiaridade do caso Catarina, que, aliás, há muito já não é familiar, pode ser observada na circunstância de que a conversão, a produção dos fenômenos histéricos, não ocorreu imediatamente após o trauma, e sim depois de um intervalo de incubação. Charcot gosta de classificar esse intervalo de período de elaboração psíquica. A angústia de que Catarina sofria em suas crises era histérica, isso é, era uma reprodução da angústia que surgira em conexão com cada um dos traumas sexuais. Não comentarei aqui o fato que tenho encontrado regularmente num número muito grande de casos, a saber que a mera suspeita de relações sexuais desperta o afeto de angústia em pessoas virgens. Nota. Ouso, após tantos anos, porque essa nota foi acrescentada em 1924, erguer o véu da discrição e revelar que Catarina não era sobrinha, mas filha da estalajadeira. A moça adoeceu, portanto, como resultado das investidas sexuais por parte do seu próprio pai. As distorções, como a que introduzi no presente exemplo, devem ser rigorosamente evitadas ao se relatar um caso clínico. Do ponto de vista da compreensão do caso, uma distorção desta natureza não é, naturalmente, uma questão tão sem importância quanto seria deslocar a cena de uma montanha para outra. De fato, faz bastante diferença, né? Sim. Gostaram desse caso? O que acharam? Eu acho muito, muito bacana, muito bom, né, Sol? É importante a gente ver. Eu já ouvi algumas pessoas falando que o Freud não fala sobre crise de ansiedade, que ele não fala de angústia, né? Que, como que vai entender sobre isso lendo Freud ou pela psicanálise? E tem, né? Tem tantas coisas dele falando, olha como ele descreve, a gente consegue ver claramente uma crise de ansiedade como a de hoje, né? Uma crise de angústia. E como ele vinha tratando, então, cuidando disso. Eu gosto bastante de ler sobre. Bom, a gente vai finalizar agora e aí a gente começa na próxima semana pelo caso da Elizabeth von R. E aqui está na página 161. Eu não sei para vocês aí, estão lendo, né? Não sei se tem no PDF já, que vocês têm, mas de qualquer forma está lá no grupo. E aí é um caso grande que provavelmente vai algumas semanas pela frente, tá bom? Alguma dúvida? Querem falar alguma coisa? Pensaram em algo? Não? Então tá bom. Então a gente volta na próxima semana. Combinado? Um beijo, fiquem bem e obrigada por estarem aqui.
Tchau. Bom dia. Bom dia.